Olá, bom dia. Está começando o Saúde e Algo Mais. Hoje nós vamos falar de um tema que desperta raiva, desperta intolerância, desperta um certo pavor, que é a violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas lutar contra esse tipo de violência para que a gente consiga bons resultados. O primeiro passo é falar abertamente sobre esse tema e enfrentar os mais de 100 casos que acontecem diariamente no país. Em mais de 80% dos casos, o autor é uma pessoa conhecida da família, da vítima. Então, como combater a violência sexual contra crianças e adolescentes? E conversar com eles sobre esse assunto. Por isso a gente vai receber hoje aqui no Saúde Algo Mais a psicanalista Viviane Vaz, que é coordenadora do Projeto Nova, responsável pela campanha Maio Laranja em Mato Grosso do Sul. Viviane, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa para falar de um tema tão difícil, tão doloroso, não, Viviane? Bom dia, quero agradecer a oportunidade de falar desse tema, que as pessoas têm muita dificuldade realmente, né, por ser realmente doloroso, por causar todos esses sentimentos que você bem comunicou, mas são assuntos que são inevitáveis de falar e por conta da negligência disso é que aumentam os casos, né? Então é bem importante nós tocarmos nesse assunto e agradeço a oportunidade de fazer isso, né, via o programa, para que a gente consiga, de alguma maneira, sensibilizar as pessoas que é possível prevenir. Agora, Viviane, para a gente falar sobre o tema, é importante a gente definir o que é violência sexual. Violência sexual é um termo usado pelo Código Penal, né? Na verdade, ele não há necessidade de violência física, né? Não há necessidade de agressão, mas qualquer ato libidinoso contra menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. E qualquer ato libidinoso não consentido com maior de 14 anos, no caso de 14 a 18, é considerado estupro. E as leis brasileiras entendem como estupro de vulnerável porque o menor de 14 anos ele está em período de desenvolvimento psicológico, cognitivo, né? Físico também, biológico, então ele está num processo de desenvolvimento. E o abuso sexual, os atos libidinosos, mesmo eles consentidos, né? Mesmo eles não tendo violência, eles interferem, rompem esse desenvolvimento que é extremamente importante para a composição, para a formação desse ser humano, né? Então o abuso ele é considerado estupro de vulnerável por conta disso, de romper esse desenvolvimento e, de alguma maneira, trazer consequências terríveis para a história da criança. Essa ruptura do ciclo normal de desenvolvimento traz que tipo de consequências para o adulto futuro? São terríveis, devastadoras. Por quê? Mexe com a autoestima da pessoa, então ela fica se sentindo, em primeiro lugar, culpada pelo que aconteceu. Então é um dos crimes que traz culpa para a vítima e absolve o abusador, né? A vítima o tempo todo se sente culpada, embora ela seja uma criança, ainda há esse sentimento como se ela tivesse que ter feito algo. Então ela fica com a autoestima baixa, achando que o corpo dela foi responsável por aquele ato, como se ela tivesse pedido por essa situação, porque é o que muitos abusadores e abusadoras falam, né, para a criança ou para o adolescente, como se ela tivesse provocado algo. Então traz para ela um sentimento de autoestima baixa. E o fato de ter rompido esse processo de desenvolvimento que deveria ser natural, ele causa sérios problemas cognitivos, emocionais, que podem ser ideação suicida, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, uma série de doenças, né, que podem até se tornar patologias mais graves, né? Temos também a dificuldade de concentração, porque o trauma, qualquer trauma, ele vai afetar o sistema cognitivo de maneira que quando essa criança ou essa pessoa acessa a memória, ela sofre.
Então, para ela não sofrer, ela bloqueia. Então, afeta também a área da intelectualidade. Então, essa pessoa ela tem dificuldade de prestar atenção, ela tem dificuldade de ter novos conhecimentos, porque afetou, ela acessou aquela memória, traz sofrimento. Então, ela bloqueia. Então, uma série de outros problemas podem acontecer, inclusive doenças psicossomáticas, né, em decorrência disso. A gente Esses vai são os fazer, principais. Viane, um intervalo e depois a gente vai falar sobre o Maio Laranja. Legal. Como é que surgiu essa ideia e quais são as ações para esse ano. Legal. Já voltamos. Fiquem com a gente. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cassemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando a Viviane Vaz, falando sobre o Maio Laranja, aqui no Mato Grosso do Sul. Mês dedicado mais intensamente ao combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Viviane, antes de falar especificamente do Maio Laranja, você tem os números da violência sexual em crianças e adolescentes no Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, infelizmente, é apontado com o segundo maior índice de casos contra crianças e adolescentes, estupros, e também contra mulheres, né? Isso também se deve, talvez, pela ênfase que nós fazemos no nosso estado em denunciar. Não necessariamente que o nosso estado cometa mais do que outros, mas nós temos um índice muito alto de denúncias. O índice é péssimo, vamos dizer. Mas é péssimo, claro. A gente estar nesse ranking é difícil, né? Claro. O Brasil, ele, de maneira geral, ele tem essa cultura, infelizmente, da violência contra a mulher, né? Ele é o quinto no mundo em feminicídio. É uma tristeza. Tristeza. Então, é algo que a gente precisa trabalhar na nossa cultura, na nossa sociedade. Por isso é tão importante falar desse assunto. E como é que surgiu o Maio Laranja? O Maio Laranja surgiu em 2017, com ações que nós estávamos fazendo. Eu já trabalhava na ONG, dando atendimento para vítimas de abuso.
E quando eu percebi o tanto de casos e como eles existem possibilidades da gente prevenir ensinando a criança, então a gente começou a dar palestras de prevenção nas escolas. Diante disso, alguns empresários aqui de Campo Grande falaram, olha, isso é muito importante, a gente precisa dar ênfase a isso, né? E aí, juntos com a assessoria de imprensa e tal, deu um boom na campanha Maio Laranja, que depois se tornou lei, através do deputado Herculano, e depois, no ano passado, ele se tornou uma lei federal. Então, Maio Laranja, hoje, é uma campanha nível federal. Então, todo mês a gente tem não só o Dia Nacional, 18 de maio, mas temos o mês todo para falarmos desse assunto. É o momento de lembrar a sociedade que a criança ela precisa saber que o corpo dela não é propriedade de outra pessoa e que ela tem direitos reservados, que ela tem direitos sobre o próprio corpo, né, no sentido de não permitir que ninguém toque nas suas partes íntimas, falar sobre privacidade e que ela pode e deve pedir ajuda caso isso aconteça. Viane, a pandemia impactou de alguma forma o número de casos de violência? Sim, quando você bem citou no começo, 80% dos casos acontecem em ambiente familiar. E essas famílias estavam recolhidas, né? Essas crianças estavam, de alguma maneira, mais vulneráveis. E a gente percebe também um aumento de uso de álcool e um aumento de doenças emocionais. Muito grande. Então, esse combo favorece o aumento de violência, infelizmente. E a criança é a ponta da corda mais fraca, né? Porque ela não tem como se defender. Lamentavelmente é isso que ocorre, é isso que ocorreu nesse período da pandemia. Agora, normalmente, na maioria das vezes, o abusador é alguém conhecido da família. Uhum. Não é verdade? Sim, sempre. Como identificar um abusador? Que sinais o abusador pode transmitir para quem está ali Cuidando dessa convivendo, criança, né? E cuidando da criança? Eu acho que, em primeiro lugar, muitas vezes quer ficar sozinho com a criança, né? Se aproveita desse momento de estar sozinho. Então, a gente pode perceber a criança ela não quer ficar com aquela pessoa, ou ela tem comportamento ruim quando ela volta, um comportamento negativo, por exemplo, choro, fica mais raivosa, fica mais agressiva, ou mais medrosa quando fica perto dessa pessoa. Mas, em geral, são pessoas boas para crianças, porque, de alguma maneira, ele tem que atrair ele ou ela, né? Não são só homens, mas ele precisa atrair essa criança. Então, muitas vezes, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Então, é muito difícil a gente identificar uma pessoa que comete abuso, mas a gente pode identificar na criança, né? A gente não pode ficar julgando o comportamento dos adultos nesse sentido, né? Sem ter provas, mas a criança demonstra sinais. E a criança, ela é muito sincera, né? Sim. Ah, mas criança mente, adulto também mente, né? Então, mas geralmente a gente mente para se favorecer, não é verdade? Geralmente uma pessoa ela decide mentir para se proteger. E ninguém vai mentir sobre algo tão sério que vai causar vergonha e dor para si mesmo. Pessoa Então, para se expor mesmo, criança, para se expor já rompeu muita temas coisa, né? relacionados a sexo é algo Muito forte, né? Agora, obviamente que uma das estratégias é a gente conversar abertamente com as crianças, com os adolescentes sobre esse tema. Isso. E a educação sexual tem parte importante nisso. Qual é a idade ideal para se iniciar esse tipo de conversa? Desde que nasce, eu falo. Como? Quando a criança é um bebê e você respeita o corpo dessa criança na hora de limpar, por exemplo. Filho, com licença, eu vou limpar seu bumbum. Com licença, eu vou fazer sua higiene. Quando a gente dá essa autonomia para o corpo da criança, entendendo que o corpo é dela e não meu. Porque muitas vezes a gente vem numa cultura, né, que o corpo da criança é da mãe ou do pai, né? E a criança ela entende que ela não pode falar nada. E quando a gente dá esse respeito, não é uma questão de dar também liberdade demais, mas é o respeito pelo corpo do outro. Então, na hora do banho, na hora dos pais também tomarem banho, né? A maneira com que eles se tratam entre si, especialmente na questão da privacidade, a gente já está ensinando sexualidade. Alguns pais
tem o hábito de tomar banho com os criança. filhos, né? É saudável? Depende muito da família, sabe, Ricardo? Eu não posso julgar cada caso. Claro. Mas eu não recomendo, sinceramente. Por quê? Tecnicamente falando, a criança vai ter uma liberdade, uma naturalidade, isso é muito bom, não é ruim. Mas se uma pessoa percebe isso, ela pode se aproveitar. Não, você não toma banho com seu pai, vamos tomar banho comigo também. Qual o problema? Toca aqui, toca ali, abusou. Então, se aproveitou dessa naturalidade que a criança tem, dessa inocência que a criança tem, por isso que os abusadores preferem crianças, né? Porque elas são inocentes, elas não veem maldade, como muitas vezes o adulto... eu tenho muita dificuldade de entender essas coisas, né? Eu tenho muita dificuldade de entender o abusador, eu não consigo. É difícil. Eu nem sei se tem explicação para isso. E olha que eu sou médico, mas aí vem a parte passional, né? E a incapacidade até, né? de aceitar algo desse tipo. Então, você vê que é preciso ter muito cuidado. Sim, né? muita Para não extrapolar isso. Na liberdade, isso. Eu acho assim, oferecida. A naturalidade é bom, né? Assim, a gente não tratar o sexo com tabus é positivo, né? Não trazer prejuízo para a vida sexual do futuro adulto, né? Porque a sexualidade é um presente que a gente recebe. Não há dúvida. Não, né? Então não dá para a gente também trabalhar com se o corpo e aquela parte do nosso corpo fosse algo negativo, algo ruim para nós. Ela não é, mas ela precisa ser tratada também com respeito. Perfeito. Então a pessoa precisa ser tratada na sua integralidade. Viviane, você percebe qual tipo de reação dessas crianças quando vítimas de violência sexual? Mas eu gostaria que você respondesse isso após o intervalo. A gente já volta. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados, o Grupo ASA Anestesia oferece há 9 anos atendimento de excelência aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Serviço moderno, humanizado e com a qualidade que conquistou reconhecimento de pacientes de instituições de saúde, como o Hospital Cacemes de Campo Grande, que conta com atendimento exclusivo do ASA. Entendemos que o profissional deve ser eficiente, ético, tecnicamente competente e atualizado cientificamente, mas também deve agir com carinho, doçura e compaixão, colocando-se no lugar do paciente em um momento de grande fragilidade. Estamos prontos para oferecer a melhor experiência em sua cirurgia. ASA, nossa especialidade é anestesia. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento. Há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva,
É porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com a Viviane Vaz, que é psicanalista e idealizadora do projeto Nova, e que está à frente da campanha Maio Laranja no Mato Grosso do Sul, que combate a violência contra crianças e adolescentes. Viviane, nessa experiência que você desenvolveu com esse trabalho, o que acontece? Qual a reação das crianças quando vítimas de violência sexual? Eu acho que um dos principais sintomas é a culpa, né? Já falei aqui, a culpa é esse sentimento como se ela tivesse provocado, é uma das principais reações. E outra reação é ela se fechar. Então ela se torna uma pessoa introvertida, fechada e se recolhe, como se ela não fosse merecedora disso, né? Eu ouvi muitas vezes, já atendi centenas de casos, e muitas vezes é como se ela não tivesse o direito de viver, o direito de ser, e acaba se fechando nesse mundo e, infelizmente, tendo muita ideação suicida. Tem um tema importante que está sendo, inclusive, evidenciado numa novela de bastante audiência, que é a violência sexual cibernética. Sim, ótimo assunto. Tem sido muito comum, né? Demais. Então, as crianças estão tendo muito acesso à pornografia, e isso, de certa forma, prejudica o sistema neurológico da criança. Então, isso afeta significativamente, né? Existem vários estudos científicos que a criança que tem acesso... Se afeta o adulto, que dirá a criança. Que dirá a criança, que está no processo de desenvolvimento. Então, o prejuízo neurológico é muito grande. E o que acontece? Muitos abusadores usam da internet, de perfis falsos, para se aproveitar. E a gente está tendo agora casos de estupro virtual, né? A gente está tendo cyberbullying, onde é feito, né, a exposição da foto da pessoa em sites, né, em redes sociais. Agora tem rede social até para isso, né? Então, isso traz prejuízos para a pessoa, para a vítima, terríveis, devastadores. Agora, eu tenho casos lá. Como prevenir esse tipo de situações? Tanto da violência presencial, né, de contato, Sim. quanto do estupro virtual. Então, é muito importante Como orientar internar. essas crianças, esses adolescentes? Criança precisa de monitoramento na internet. Então, precisa olhar celular no ambiente Conversar junto. abertamente, olha, Exato. você vai usar, mas nós vamos te monitorar, é isso? Senta na sala, o que está indo para o quarto escondido ver, né? Então, fica conosco aqui, né? Deixa eu ver o que você acessou. Precisa, isso não é maldade com a criança. A criança precisa de monitoramento. Todos os estudos científicos de educação de filhos falam que a criança pede limites. Então, ela não vai ser o fim do mundo. Talvez não goste no começo, mas é um sentimento que ela vai ter de estar sendo protegida. Então, ela precisa de monitoramento e conversa aberta. Como eu falei, sempre. Comunicação precisa acontecer. O diálogo é uma proteção. Viviane, fala pra gente do Projeto Nova. Legal. Obrigada pela oportunidade. O Nova, esse ano, no Maio Laranja, a gente vai estar fazendo um clipe, né? A gente vai estar lançando um clipe que foi feito por uma cantora aqui de Campo Grande, que fez uma música pensando nesse tema tão delicado. E nós fizemos um clipe, será lançado no dia 15 de maio nas nossas plataformas digitais. Pode falar o nome das cantoras. Né? É a Daisy Dittman, queridíssima, vozeirão que ela tem. E aí a gente vai estar lançando, pode seguir a gente no @Projeto Nova, no Instagram, que a gente vai estar mandando os links lá, tanto da rede social dela quanto nossa, né?
E a gente vai estar fazendo palestras, né? O Nova, ele trabalha no ano inteiro trazendo tratamento para a vítima através de tratamento psicológico, né? Então a gente faz o ano todo um tratamento. E no mês de maio a gente vai para as escolas, para as instituições dar palestras, né? E eu trouxe aqui alguns materiais. Mostra aí o resultado desse trabalho todo, que acho que é importante. Esse aqui é um livro que a gente fez já há 2 anos, que é O Meu Corpo é Meu Amigo. É um livro que fala sobre disso que a gente estava conversando, né? Da importância da gente falar para a criança que algumas partes do corpo são íntimas e que ninguém pode, ninguém deve tocar. E é interessante que a gente trabalhe esse tema de uma maneira tão natural que não precisa nem falar a palavra sexo. A gente está falando que o corpo é importante e que ela precisa ficar atenta aos sinais, né? Disso também a gente fez um panfletinho onde está falando a importância que a criança tem de falar daquilo que ela sente, então a importância de verbalizar quando ela não está se sentindo bem. Esse trabalho aqui a gente fez em parceria com o Tribunal de Justiça, né? Tem aqui o selo. Esse material chama Estrelas na Cabana. Nós lançamos em parceria ano passado com o Tribunal de Justiça. Estamos fazendo ações junto com o Tribunal de Justiça. A gente fez um vídeo, né, dessa historinha. E aí a gente aplica as atividades também depois, ó, quer ver? Então a criança ela faz as atividades, ela entende sobre a importância do psicólogo, que é um tabu que a gente precisa quebrar ainda na sociedade, né? Essa questão de ter dificuldade de falar sobre os sentimentos. E eu trouxe também aqui, presente para você esse aqui é um material que as vítimas atendidas no projeto fazem das atividades, então eles fizeram poemas e ilustrações. Legal. Então aqui dos adolescentes, Muito obrigado. Esse é das crianças, né? Então crianças que fizeram as ilustrações e os textos. E esse de mães e adolescentes, Obrigado. Meninas mães. Muito obrigado. Esses livros estão à venda, vocês podem adquirir através do nosso Instagram, né? Pode procurar lá. As crianças e adolescentes recebem royalties disso. Então, é um material que a gente fez tanto para empoderá-los de que eles podem produzir coisas legais, bonitas, falar dos seus próprios sentimentos. É muito importante a gente dar voz, né, aos sentimentos deles. E também da gente... É uma forma também de sustentar o projeto, né? O projeto é uma ONG, então a gente depende de doações. Então, quem quiser ajudar, faz como? Por favor, entre em contato com a gente no nosso Instagram, que eu acho que é o mais fácil, @Projeto Nova, lá tem tudo, nosso WhatsApp. E aí você pode nos ajudar. Precisamos sim de doação, precisamos de ajuda, toda ajuda é muito bem-vinda. E se você entende, tem uma criança, você tem um filho, uma filha, um sobrinho, um neto, não sei... Mas se preocupe, conversa abertamente, fala sobre o corpo, fala quanto é importante que ele se expresse com você. Então, tenha o hábito de ouvir o seu filho, até esse problema nas escolas. Muita gente está falando assim, a importância da gente olhar os materiais, olhar o celular, olhar a conversa. Converse que isso é uma proteção para eles. Com certeza. Que eles têm que ter esse hábito pelo menos uma vez por semana. O ideal é todo dia, o tempo todo. Mas no mínimo uma vez por semana, ter uma conversa olho no olho, sentir e perceber sua criança. Então, esse é um alerta que a gente faz porque, às vezes, Ricardo, é mais dolorido essa criança lidar com o trauma da mãe e do pai não ter percebido do que do próprio abuso. Né? De te ter falado, muitas vezes eu atendi caso da criança falar para a mãe e a mãe não acreditar nela. Isso é muito mais traumático do que o próprio abuso. Então, alerta para os pais de acreditarem nos seus filhos, de darem ouvidos aos filhos, de olharem para os seus filhos, de perceber com quem eles conversam, né? Tá sempre atento aí à realidade deles. Obrigada. Viviane, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Te desejo sucesso enorme. Amém. Até porque o seu sucesso é o sucesso das nossas crianças, dos nossos adolescentes, das nossas famílias. Amém. Muito obrigada, viu? E obrigado a todos vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record. Nosso objetivo, a nossa missão é levar informação de qualidade para ajudar a melhorar a sua vida. Um grande abraço, um grande dia a todos.